Há momentos em que a vida nos conduz a um ponto sem volta, não entre certo e errado, mas entre continuar se traindo ou, finalmente, se ouvir. Às vezes, as certezas se quebram, as alianças se desfazem e o chão que conhecíamos se dissolve. Não é fraqueza, é o prenúncio de outra força, aquela que nasce quando não há mais onde se esconder. Foi assim com Arjuna, um guerreiro admirado, agora diante de um campo onde amigos, mestres e parentes estão prontos para lutar contra ele. O que o paralisa não é o medo de morrer, é o peso de reconhecer que, para seguir, algo dentro dele terá de morrer. Essa é a cena que abre o Bhagavad Gita, um dos textos mais profundos e atemporais já escritos. Não é apenas uma escritura sagrada da Índia, mas um diálogo eterno sobre coragem, destino e a voz interior que nos guia. Nesse instante, Krishna, seu cocheiro, amigo e a voz da consciência suprema, não oferece consolo, mas um convite. Agir sem apego, lutar sem raiva, cumprir o próprio papel, mesmo quando o mundo parece ruir. Este vídeo é sobre essa travessia, não sobre como vencer uma guerra, mas sobre como atravessá-la sem se perder. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos diante do nosso próprio campo de batalha. E a pergunta será: você vai fugir ou vai levantar o arco e lutar? A história começa com dois exércitos alinhados, prontos para a batalha. Mas o verdadeiro conflito não está nas lanças ou flechas, está nos olhos de Arjuna. Ao reconhecer nos adversários os rostos que um dia amou e respeitou, o guerreiro sente as mãos tremerem. O arco escorrega. A força física não falta, o que falta é sentido. Krishna percebe que não é apenas um dilema ético. É um choque entre o papel que Arjuna precisa cumprir e as imagens que ele construiu de si mesmo. O Gita revela que o corpo é transitório, mas a alma é eterna. O que morre no campo de batalha não é o essencial. O que realmente ameaça Arjuna é a paralisia interior, a recusa de ser quem nasceu para ser. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela hesitação diante de uma decisão que vai mudar tudo. Não por medo da dor, mas por medo de perder quem você acha que é. No fundo, o campo de batalha é o lugar onde a alma se revela, e às vezes, para atravessá-lo, é preciso deixar morrer a versão antiga de si mesmo. Krishna apresenta a Arjuna uma chave de libertação: agir sem apego ao resultado. Não se trata de indiferença, mas de soberania. Quando você age apenas para colher os frutos, se torna refém das estações. Quando age pelo valor da própria ação, a liberdade começa. Ele fala do jardineiro que planta mesmo sem saber se a chuva virá. Fazer o que precisa ser feito e entregar o resto. Não é desistir do cuidado, é soltar a ânsia pelo controle. Quantas vezes adiamos uma escolha porque não temos garantias? Quantas vezes deixamos de dizer ou fazer algo por medo de não sermos correspondidos? O Karma Yoga é a arte de servir sem se aprisionar. Arjuna é chamado a lutar não por vitória, mas por coerência. Porque recuar, por medo ou apego, também é uma forma de violência, contra si mesmo e contra o que veio realizar. Quando a motivação deixa de ser recompensa, até as batalhas mais duras se tornam um caminho de libertação. Ainda confuso, Arjuna tenta outra saída. E se eu simplesmente renunciar, largar tudo? Krishna corta no ato. Renúncia verdadeira não é abandonar o mundo, é abandonar o ego dentro da ação. É permanecer no centro da tempestade sem deixar que ela se torne quem você é. Muitos confundem espiritualidade com fuga, mas o Gita afirma: a vida exige presença. O espírito de Yajna, o sacrifício consciente, transforma cada gesto em oferenda. Trabalhar, cuidar, lutar, tudo pode ser yoga, se feito sem buscar ganho pessoal. Caso queira,
Compartilhe nos comentários em qual área da sua vida você tem recuado, quando no fundo sabe que deveria permanecer. Porque renúncia não é se afastar da vida, é estar tão presente que o ego perde poder. Krishna então revela que a sabedoria é fogo. Ela queima ilusões, reduz às cinzas os desejos do ego e ilumina o caminho para que a ação nasça da clareza. Ele explica que quando a ordem do mundo se perde, a consciência suprema se manifesta para restaurar o equilíbrio. E a cada ato feito com amor e desapego é parte desse movimento. Não é um saber de livros, mas de entrega. O silêncio que antecede a decisão, o instante em que tudo o que não é verdade se dissolve. Talvez você já tenha sentido isso, que certas escolhas só puderam ser feitas depois que o barulho interno cessou, quando tudo o que restou foi o que realmente importa. Nesse ponto, Arjuna entende. O problema nunca foi lutar, mas lutar com ego, raiva e desejo de controle. Quando o fogo da consciência queima, até a guerra pode se tornar oração. Nos momentos finais, Krishna conduz Arjuna ao cerne. A libertação não vem pela fuga, mas pela quietude interior. O sábio vive no mundo, mas não é do mundo, como o lótus que nasce na água turva sem se molhar. Esse estado nasce quando não há mais orgulho no fazer, apego ao ter ou medo de perder. A vida se torna fluxo, ser e servir, agir e silenciar, respirar com atenção e entregar cada ato como oferenda. Arjuna não recebe promessa de vitória, recebe algo maior, a clareza de que a guerra pode continuar lá fora, mas dentro dele, tudo mudou. No fim, Arjuna se levanta, não porque o campo de batalha mudou, mas porque ele mudou. Agora sabe quem é, o que deve fazer e como deve agir. O Bhagavad Gita não ensina a vencer guerras, ensina a não se perder nelas, a nos manter inteiros, mesmo quando tudo ao redor exige fragmentação. Mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos chamados ao nosso campo de batalha. E ali, o que encontraremos não serão apenas adversários, mas espelhos, apegos e a parte de nós que ainda hesita em viver plenamente. E eu te pergunto, qual armadura você está pronto para deixar? Deixe nos comentários. Só o ato de nomear já pode trazer clareza. Caso queira se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!